Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Sou Ana Paula, sou gestora de negócios aqui do Inacep e hoje a gente vai ter uma live super interessante com a Mônica. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. O som tá bom? Se alguém puder me dar um joinha se o som tá bom. Oi, Vivi. Oi, André. Olha aí. Nossa palestrante aí já entrou, a Mônica. Mônica, eu vou te chamar, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Oi, Olá, Mônica. boa noite, Ana. Que Tudo bom bom? estar aqui. Ah, obrigada. Que bom que você pôde participar com a gente. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Mônica, Aqui. a gente também agradece aí a todos que estão entrando. A gente pode ir aguardando aí um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai falando aí um pouquinho, né? A gente está falando pelo canal do Aham. Inacep, que na verdade é um potencializador de negócios da nossa entidade maior, que é a Fenaviche, da Segurança Privada, né? E a gente Uhum. agradece aí a sua participação. É, A Mônica, gente, eu não sei falar o seu sobrenome, Pode desculpa, falar aí, coffee. Eikoff, então tá. Ei, Ela coffee. eu tive até uma grata surpresa, eu fiz o Empretec com ela, né, e eu nem sabia, ela é formada em engenharia elétrica. Isso. Que Pois coisa, é. né? Que coisa, né? Nossa, Uma como a vida gente boa, migra. a gente Isso. muda, é verdade. Mas ela já está atuando há 18 anos em treinamento organizacional, com formação em gestão de pessoas, com base também em competência. Ela é coach organizacional, né? É coach pela SBC, tem uma formação sistêmica, de visão sistêmica. Eu gosto muito dessa área, principalmente na área da psicologia, nas organizações e na comunicação não violenta. E é uma apaixonada em conduzir pessoas em processo de fortalecimento e capacidade de exercer influência. Mônica, obrigada. Uhum. Eu queria também pedir para vocês que estão aí entrando, né, que pudessem compartilhar essa live para que mais pessoas Boa. pudessem também assistir esse conteúdo que eu acho que vai ser de grande importância para todo mundo. Como é que a gente compartilha? Vai lá no aviãozinho e aí manda aí para o pessoal que você conhece, tá bom? Mônica, eu queria que você se apresentasse também, que nada melhor do que você falar sobre você. Se você puder falar um pouquinho Obrigada. para a gente. Tá joia. Obrigada, Ana. Pessoal, boa noite. Bem-vindos todos, né? Vejo aí que tem mais gente que me conhece. É um prazer falar com vocês. É isso, eu comecei na engenharia, atuando mesmo como engenheira de obra e a parte elétrica, né, instalação predial de alguns locais, mas lentamente a vida foi me guiando e eu já tinha uma coisa assim de busca de autoconhecimento muito forte, sabe? E aí acabou que as coisas foram migrando para esse lado e as convergências de oportunidade eu adorava, então assim foram foi realmente, aí foram ouvidas as formações, né? Algumas, e tem várias outras. Eu acho que esse momento que a gente vive é de constante formação, né? Eu sou facilitadora do Empretec desde 2002, mas desde, né, dessa época, mais ou menos, um pouco depois, eu começo a estruturar e aplicar e adaptar treinamentos, sempre com esse foco em liderança e um quê de planejamento estratégico, muito forte, como ferramenta de gestão, de comunicação, de influência por parte do líder. Então é isso. Muito legal, Mônica. Obrigada aí pela sua participação. Obrigada aí para quem está presente aí na live. A Emily, o Tiago, a Ana Carolina, o Martinho, que eu anotei aqui. Eu sei que durante a live pode ter Uhum. algumas questões, então quem quiser colocar suas questões, aí ao final a gente vai passando aqui para a Mônica também para ela responder. Mas eu queria que você Obrigada. falasse um pouquinho sobre o tema, né, da nossa live, um tema diferente, né? Tolo ou perverso, né? Isso. Como é que é essa questão dessa liderança no âmbito do tolo ou do perverso? Ah, Mônica, deixa eu É. falar aqui, o meu pai também Ah, está na live.
Oi, Olá, que coisa boa, né, gente? Eu acho família. Eu é. acho tão lindo isso, porque nesses momentos que estou vendo aí, entrou a Carol, que é uma querida amiga, e a gente vai trocando ideias. Ela trabalha bastante na área de pedagógica, professora, mas tem uma visão de pedagogia ao máximo. Entrou agora a Beatriz, que legal, gente, bem-vindos. Mas bela essa coisa da família, né, Ana? Eu vou pegar logo esse gancho mesmo. Como são duas forças que nos mobilizam, né? A família e as relações nossas interpessoais e o nosso trabalho, que é a vontade de entregar algo, né? Eu acho que essa busca por entregar, por moldar, né? Deixar a nossa marca, deixar um legado, faz muito parte da vida, né? Eu acho que dá significado e dá felicidade. Hoje a ciência também já mostra isso, tá? E a psicologia positiva trazendo essa ideia de felicidade vinculada a propósito. Liderar é basicamente essa busca por influenciar, tem um quê de arte nesse momento aí, influenciar os demais, conseguir gerar um propósito compartilhado e guiar as pessoas numa certa direção, mas com essa leveza de quem não tem todas as respostas, que precisa criar espaço para conseguir, né, que as pessoas venham e tragam suas contribuições e aí ele possa ter a presença para gerar melhores soluções. Então, liderar tem um quê de muita coisa, né? Arte, tem um quê pessoal, mas nessa busca a gente falou de duas coisas relevantes. Ele tem uma estratégia, né? E ele conseguir abrir esse espaço para as pessoas. Então, quando a gente fala de liderança, tem esses dois vetores, né? Pessoas e a estratégia, a organização, prazos, né? Procedimentos, processos, para que a gente tenha uma entrega de qualidade. Então, o resultado para ser de qualidade, ele envolve esses dois vetores aí. Então, se a gente for falar de uma forma não muito simplista, mas forte, né? Liderança é isso. E a liderança, até você falou a questão da significação, né? Como é importante a gente significar e ressignificar, né, as nossas vivências. Mas a liderança, ela não é apenas inata, ela também é aprendida, né? Por todos Sim, nós. com força. Sim, com força. E é legal quando você traz a ideia de reflexão, tem um quê de refletir, né? De ressignificar, foi o termo que você usou. Duas coisas são fundamentais na liderança. Agir, porque é através da ação que a gente leva a resultado, mas também parar e refletir, né? Ué, como que foi, né? Aconteceu legal? O que que dá para eu ir melhorando nesse caminho? Então, é interessante a gente ir trazendo essas duas coisas aí. Que legal, o pessoal está gostando aí do tema. Que bom, gente, ter vocês aqui. É um prazerzão. Que legal tá achando que está acrescentando, Ana. Obrigada. E Eu queria ah, agradecer também a Amanda, executiva do Rio Grande do Sul, que está aí participando com a gente, e o Adair Júnior, que é um diretor do Rio de Janeiro. Como a Fenavista é nacional, a gente tem gente de todos os lugares, então agradeço aí a participação de vocês. é um prazer. Que coisa boa, é o lado bom, né, de tudo que a gente está passando, com algumas perdas aqui e ali, né, dolorosas, mas esse ganho da gente estar próximo em locais distintos. Então, essa reflexão, o cultivo de uma natureza reflexiva é muito importante para a liderança, porque eu acho que, antes de mais nada, o líder tem uma forte postura de aprendiz, porque, principalmente hoje ficou mais nítido isso, né? As crises são constantes, as mudanças, é o cenário da liderança. Então, ser capaz de se adaptar, e se adaptar envolve aprender, é fundamental. Então, sem dúvida, é um grande desafio. E aí vem a atenção, né? Aprender é sair da nossa zona de conforto, né? E o líder, ele procura equilibrar essas coisas que durante muito tempo a gente achou que eram descasadas. Ou você tem foco em pessoas, ou você tem mais foco nos processos, né? E a gente vê essas teorias, né, quando a gente fala de reengenharia, qualidade total, a gente está falando de uma visão de mundo mais processos, né? Mais organização do trabalho. Quando a gente está falando de uma liderança participativa, nossa, todas as teorias humanistas, né? Quando a gente está falando de avaliação 360 graus, são
todos os instrumentos relevantes, a gente está falando de um olhar mais em pessoas. Mas o grande desafio é conseguir gerar uma tensão positiva entre esses dois vetores, o que não é nada fácil. Então, assim, pronto, né? Nada Como é que a fácil. gente pode trabalhar isso, né? Unir essas duas coisas, porque o líder ele tem que dar os resultados, mas também tem que fazer com que a equipe faça isso, né? Como que a gente pode trabalhar de forma positiva essa tensão? Ou se a gente não trabalhar, como que ele vai ser visto, né? Também, como é que ele está agindo? Isso. Então, a tendência meio humana, né? Vamos dizer assim, a gente acaba se apoiando mais num vetor ou no outro, né? Às vezes eu dou tanta importância para pessoas que eu acabo me descuidando dos prazos, eu acabo me descuidando do procedimento, ou não cobro isso. E se você é um gestor e anseia ser líder, você é a pessoa que tem que falar sobre organização do trabalho, sobre prazos, no cafezinho, sabe aquela conversa sem muito propósito, mas é só para divulgar as boas práticas, né? Então, se você se importa na escuta, no acolhimento das pessoas e deixa um pouco de lado esses processos, prazos, você pode se ver capturado nessa posição que a gente chama de tolo. Eu achei muito interessante que essa nomenclatura eu peguei emprestado da Cabala judaica, que é uma visão mais assim mística em relação às linhas tradicionais do judaísmo, né? A gente tem, Ana, no Brasil, um rabino extremamente reconhecido internacionalmente, chamado Newton Bonder. Ele tem alguns livros publicados, ele é uma referência em vários temas. E ele tem um livro que é chamado A Cabala. Depois ela foi desmembrada, mas eu tenho um livro mais antigo que são os três juntos. E ele afirma o seguinte: uma pessoa a gente conhece pela forma como ela lida com o dinheiro, com a raiva e com a comida. Então, olha, interessante, né? Algumas pessoas, eu mesma tive que me vigiar no início aí da pandemia, porque a comida veio com ansiedade, assim, eu precisei dar uma olhada no que estava acontecendo. Então, como é interessante, né? A raiva e o dinheiro, e dentro da cabala do dinheiro, ele fala um pouco sobre as negociações. Como líder, a gente está negociando muitas vezes. E à medida que ele descreve, eu faço rápido um paralelo em relação a essas nossas posturas comuns. Então, se a gente for pensar, a gente tem, se eu olho muito para as pessoas, eu posso ter essa postura meio do tolo ou da tola. Aquela pessoa que se descuida dos prazos, das entregas, da qualidade, porque eu quero estar junto e acolher as pessoas. Bem, tem um outro olhar para isso, que é o perverso. Aí o olhar é totalmente para processos, para prazos, para entrega. Lembra daquele filme maravilhoso do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Sim, sim. Pobre do Chaplin entrava dentro da máquina, assim, devorado. Prazos, procedimentos. Pronto. Agora a gente tem a visão do perverso. Essas duas pontas, elas são muito instáveis, sabe? Então elas podem facilmente involuir, desaparecer. Tendem a não construir o longo prazo. E isso é um grande risco para todo líder, né? Se ele se apoia só num dos lados, ele está matando a sua galinha dos ovos de ouro, a gente pode dizer assim, ele não terá futuro. Você me pediu para falar, né? Um pouco dos dois, está aí o quadro. Sim, e esse líder também que se apoia na questão só apenas dos humanos, né? Como você colocou, o tolo, né? Ele As acaba pessoas. tendo uma ação, acho que é muito mais uma necessidade de autoafirmação, talvez, perante a equipe, né? De agradar, de estar sempre disponível àquele grupo, ou aquela equipe, né? Não sei se seria mais ou menos isso. Então ele acaba focando apenas na questão de ver as questões humanas. E o perverso já é o contrário, né? Aquele que quer mostrar, talvez não para os outros, mas talvez para os seus superiores ou para si mesmo, o quanto ele é capaz de produzir
pela produção em si, né? E aí, como que a gente encontra um equilíbrio nisso, Mônica, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, ou dentro até da nossa vida mesmo, né, pessoal? Aonde que a gente consegue entrar nesse equilíbrio? É. Ana, ainda vou fazer um parênteses aí. Vê como é legal quando você traz. Ele se tornou meio refém, né? Vários autores pegam um pouco essa ideia do refém emocional, né? Sim. E é. E isso, pessoal, na nossa cultura é muito fácil acontecer. Muito fácil acontecer. Porque se a gente for olhar, a gente é mesmo de uma cultura de grupo. E se você está numa organização e está lá com a sua equipe, você está junto como par, e você assume como gestor, essa distância, e usualmente a posição como coordenador, gerente, diretor, são posições solitárias, né? E são de verdade solitárias, e ainda são muito expostas, né? Então, e mesmo se você é o dono de um negócio, seja ele do tamanho, mesma coisa, se você tem, né, uma dona de uma loja, uma papelaria, o que for, a sua posição é muito exposta. Como seres humanos, a gente olha muito mais o que o outro faz para confiar nele do que o que ele fala. Então, o seu comportamento é milimetricamente acompanhado e imitado. Então, se você está como um refém emocional, é difícil para você a cobrança, né? Tem uma pesquisa, né, que saiu que, principalmente na nossa cultura no Brasil, a maior parte dos gerentes prefere um ambiente harmonioso e com resultados medianos ou fracos do que um ambiente tenso e com bons resultados. E isso é de alto risco para a gente, porque talvez até explique parte da nossa baixa produtividade, né? A gente precisa de 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. E tem a ver, até quando perguntado para empresários pequenos, médios, como que você explica a nossa baixa produtividade? Uma das coisas eles falam é a liderança. Então, saber liderar é saber ver-se primeiro, a busca do autoconhecimento, né? Por que essa fragilidade? Como foi que eu cheguei nesse espaço, nesse lugar que eu me sinto um refém? Né? Eu quero salvar alguém? Isso é possível? Qual é o meu papel nesse salvar? Né? Eu acho que é conduzir todos para objetivos que possam gerar bons resultados a todos. E sem prazo, sem qualidade, sem procedimento, você não vai conseguir gerar esses resultados. Então, você precisa disso também, né? Aí você falou do perverso. E é o perverso aquele cara que se sente também um pouco refém, mas dessa sua medo de não ter a coragem suficiente, a dureza suficiente, a contundência, e ele meio que se isola, né? Emocionalmente, ele se isola. E aí, como que eu preciso trabalhar comigo para entender um pouco até meu estilo de influência? Mais agressivo? Mais submisso? Mais crítico? Mais... Eu tenho que... arredio, né? Fechado? Quem sou eu? E a assertividade é essa busca deliberada por um novo padrão, que envolve inteligência emocional, que envolve essa leveza de ser aprendiz. E isso na Cabala é visto como tensionar, né? Sair do tolo e do perverso para caminhar no sábio. Esse é o território que o líder deve buscar. E é um caminho que não adianta você ir para o outro, você tem que ir para si. À medida que você mergulha em você, enfrenta as suas sombras, né? Fortalece essa sua luz, você chega no outro. Então é um caminho diferente, né? O Aldair, né, do Rio de Janeiro, só antes eu queria agradecer também a presença da Priscila, do Amazonas, que está aqui com a gente. Mas o Aldair, ele fez uma pergunta aqui. Tem uma diferença entre chefe e líder? O chefe não seria, então, um tolo? Olha que legal, né? Tem. Vários autores, Warren Bennis, Drucker, Peter Drucker, quando a gente pega, mesmo Peter Senge falando, uma visão não, um pouco mais recente, mas não muito, líder, ele se baseia basicamente não no seu cargo, diferente do chefe, né? A gente tem várias fontes de poder, a gente pode dizer assim, a fontes de exercer influência sobre o outro, isso é poder.
E o líder, basicamente, ele se baseia na fonte de influência que é bem voltada ao propósito, à missão. Então, você deve ter vários líderes, e vocês devem conhecer líderes nas suas equipes, né, que não têm função nenhuma, mas que, né, leva a equipe, e aí é muito interessante, teve aí a década de 90, início dos 2000, o foco era transformar todo gestor, chefe em líder. Desopila. Impossível, né? É claro que é legal o gerente, o chefe, caminhar para fortalecer habilidades de liderança. Mas entre essas habilidades, há de saber conviver com outros líderes. Então, há como você gerar um ambiente de confiança, exercer uma escuta mais ativa, conseguir, né, tá abrindo esse espaço para um conflito de ideias, para que as pessoas possam se comprometer. E nesse exercício, né, que é o convite de um bom gestor, ele vai dar voz a líderes, né? E isso é muito importante para ele. Então, ótima pergunta, muito boa É pergunta. interessante, porque o líder não é aquele que está necessariamente só à frente, né? Dentro de um grupo pode ter várias lideranças em vários caminhos, né? Isso é bem legal. Sim. O André Bertol, eu não sei se você quer que eu já vá fazendo as perguntas. Sim, à vontade. Então, o André Bertol, ele perguntou aqui, o que fazer quando o gerente tem uma posição só porque ele é amigo do proprietário? Terrível isso, mas assim, é interessante. É claro que, imagine-se no lugar dele, ele sabe o motivo pelo qual ele está ali, né? Sim. Pensa também o quão assustado ele está, ele desconfia com uma certa força, que ele pode até ter alguma competência, mas não toda a competência necessária para aquilo. Se você está num exercício de liderar, né, se você tem essa habilidade ou esse desejo, porque a liderança tem um quê de responder a um chamado. Eu me preocupo com o propósito, eu acredito no propósito dessa empresa. Você vai chamar a si a responsabilidade, buscar encontrar caminhos para dar suporte, né? E aí a gente está vendo esses dois vetores, tanto em relação aos processos, a prazos, quanto a trazer as pessoas, mas de forma a não hostilizar essa pessoa que tem o cargo, mas não a liderança, né? E às vezes nem o conhecimento específico, porque uma das fontes de você exercer influência sobre os demais é a competência, né? E às vezes ele não tem nem isso, então ele sente-se muito acuado. À medida que você for conseguindo construir um vínculo de confiança com ele, é possível que ele abaixe a guarda e comece a ter uma parceria com você extremamente necessária para a organização, né? Quem mais sofre é a empresa. Quem mais corre risco? A empresa. Nesse momento é ela. Na verdade, a gente também tem que aprender a se adaptar, né, às situações e às pessoas que estão. E talvez tentar se unir, fazer parcerias para que a coisa flua de forma melhor, né, dentro dos lugares que a gente está. Como você falou, né, às vezes ele está colocado lá, mas não é uma opção apenas dele, né? Tem todo um contexto Um que tem que contexto. trabalhar. Claro. O Uhum, uhum. Marcelo, ele coloca assim: quando o líder é tolo, chega um momento em que os funcionários cobram uma cota do perverso, pois a empresa precisa de ordem, disciplina e processo, correto? Exatamente. E aí, deixa eu já fazer a pergunta, né? Então, a gente descreveu o tolo, aquela pessoa que é um paizão ou a mãezona, né? Dá cola, escuta, isso é importante? É, mas cadê o resultado? Você precisa dos dois vetores. Tem uma perna que não está funcionando. E tem o perverso. Como eu falei, as duas posições, elas são instáveis. Então, elas tendem a involuir, retroceder, quebrar a empresa, extinguir essa organização. Só o sábio, que ele consegue gerar atenção para trazer processos, prazos, qualidade, eficiência e pessoas. Então, o sábio, ele é uma construção deliberada. E é um território que tem tensão. Uma equipe onde há muita harmonia, presta atenção nos resultados. É quase certo que eles estão sendo deixados de lado. Uma equipe que tem muita tensão, olha para os resultados. É quase certo que está todo mundo lá com
né? Doença, encostado, trazendo atestado, porque não está aguentando. Os melhores saindo, né? Então, opa, tem que ter um equilíbrio. Então, se as duas posições, tolo e perverso, são, né, frágeis, elas com certeza vão evoluir. Qual das duas tem maior possibilidade de chegar ao sábio? O perverso ou o tolo? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou deixar o pessoal aí responder alguma coisa, chutem, né? E aí, daqui a pouquinho a gente comenta. E aí? Beleza. E é bem interessante, você fala assim, que você falou, né? O sábio ele tem uma construção deliberada, né? Então a gente vai trabalhar isso para se tornar esse líder sábio, né? Acho que era Platão, acho Aham, que dizia, né? Que o sábio ele fala porque ele tem algo a dizer, enquanto o tolo, porque ele tem que dizer algo, não é porque ele tem algo a dizer, né? Então tem essa aham. diferenciação mesmo. E acho muito interessante essa questão da tensão. Então você tem que chegar num limite também, né? Que não seja nem de mais e nem de menos, que é a Isso, questão do sábio, não é isso? isso. A gente vai fazer Atenção do uma sábio. defesa muito E forte. alguém colocou aí, quem mais tem chance de chegar lá é o perverso. E é mesmo. É mesmo? Porque ao tolo dói muito essa atenção, Ah, puxar, sabe? Trazer. É, é desgastante. Sendo que na nossa cultura ainda é mais doloroso. Então, tem pesquisas que mostram que, principalmente em pequenos negócios, o empresário é rápido para contratar e demora para demitir. E alguém estava perguntando aí, e quando é que demite, né? E isso é interessante também, porque toda vez que a gente está lidando com alguém da equipe, a gente está lidando com toda a equipe. E a gente deve sempre se lembrar disso. Mas o cara ou a mulher, sei lá, né, o homem ou a mulher, é uma mala sem alça, um descomprometido, só chega atrasado, não entrega nada nos prazos. Cuide com a mesma atenção que você daria a um bom, não a um ótimo, mas a um bom colaborador. Chame, tenha conversas regulares, o feedback corretivo é fundamental. Busque para ver se é necessário algum tipo de treinamento, né? Tenha o acompanhamento, esse monitoramento para que dê feedback positivo. Toda vez que a pessoa fizer alguma coisa que seja boa, então não é alguma coisa excepcional, boa, porque às vezes é possível que ela se recupere. É possível. Mas mais do que isso, você vai estar dando oportunidade para que o restante da equipe observe como que você está agindo em relação àquela pessoa. Que ela é meio problemática, a equipe já notou, né? Ela quer ver você. E aí, assim, essa sua condição vai fazer muita diferença. Então, tem esse cuidado, a hora que você observou já que gera esse desconforto, você já deu feedback positivo, você vem dando os feedbacks corretivos e capacitação, enfim, buscando trazer e a pessoa não vem, ok, é possível fazer o desligamento. E eu acho isso que você também você citou aí, né? A gente tem uma tendência, talvez até cultural, Mônica, de que a gente assume essa liderança tola, né? De abarcar o outro e salvá-lo, né? A gente tem um pouco disso, Isso. né? Como a mãe, né? Briga com o filho, já fica Uhum. toda doída, né? Então a gente tem um pouco disso também. E isso tem que mudar, né? A empresa ou aonde a gente está, quando a gente tem um trabalho a ser feito, um caminho a ser seguido, ele tem que ser feito contato, lá, lógico, com respeito, com tudo que é necessário, mas também com muita qualificação, né? Se colocando prazos de uma forma, claro, humanizada, não impositiva. Então, e eu acho que a nossa cultura Claro. brasileira ou latina, né? Talvez até a latina, tem muito disso, É, né? Da gente tem. ficar um pouco, como você falou, né? É fácil contratar e o cara dá problemas, mas é difícil demitir, né? Isso. Ainda é muito presente, sim. E eu acho que até as metáforas que a gente usa, né? O negócio é a minha grande família. É. Não, na família a gente não demite ninguém, então tem algumas coisas que talvez não sejam, né, as melhores abordagens, né?
mas a gente é um time. Eu acho belo até todas as comparações. Eu li um livro que eu achei fantástico pelas muitas correlações feitas com a vida empresarial, que chama Liderança, mas ele, um dos autores foi um grande técnico do Manchester United, Alex Ferguson. E ele traz comentários, e à medida que ele vai falando, é interessante a gente ver, porque isso lembra bem um contexto de empresa. Porque há transparência, há justiça, há bons critérios, há um cuidado, mas ele vai ter que demitir em algum momento aquele atleta, e às vezes jovem, pode ser que ele ainda tenha muito a entregar, mas já está numa curva descendente, e o técnico tem que vender gostando, achando. Então, são essas dores. Então, é mais interessante a gente ver o todo da equipe e do movimento da empresa de uma forma mais fluida. Você vai estar, por isso que é tão importante investir nos nossos colaboradores, desenvolvê-los, apostar nessa, porque você vai também dando a ele a oportunidade de melhor se qualificar se tiver de sair da empresa no futuro. Então, isso é um cuidado fundamental, né? Faz toda a diferença. E a gente tem que investir, independente se ele vai ficar ou não na empresa, né? Porque, na verdade, Não tem escolha. não, o investimento ele é necessário para a evolução Isso, mesmo da empresa e das pessoas, isso, né? Então, alguém que exatamente. entende que a empresa ela tem que seguir em frente ou ter uma visão de futuro, ele tem que pensar em formação, investimento em gestão, investimento em pessoas, né? Isso é fundamental, que muitas vezes é deixado um pouco Fundamental. de lado em alguns momentos, né? Sim. E aí mesmo quando você fala, né, momentos de crise, a gente traz um livro, lê junto, divide, né, assim, faz uma apresentação, traga, mas cada vez mais as novas gerações já chegam com essa consciência clara que aprender é uma questão de sobrevivência. Então eles querem estar nos locais que isso é impulsionado, né? Mas depois a pessoa sai. Mas você vai ficar com gente não qualificada? Então, assim, não dá. Não, é isso que você falou, é perfeito. Nós não temos escolha. É importante fazer. Né? Tá É. toda hora. Essa sensação de que, nossa, como eu estou crescendo, como eu estou aprendendo nesse lugar, é fundamental. É fundamental. Sim, e é um aprendizado mútuo, né, de mão dupla. Não só o líder, Sim, mas quem também está sendo sim. liderado está aprendendo, né? Então isso é bem Ah, interessante, né? Você também é. investir e ter o feedback correto, né? Hoje eu acho que a gente tem, Uhum. não sei se hoje, né? Mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade de dar esse feedback. Parece assim, que fez alguma coisa que não é exatamente o que deveria ser, se chama pronto. Uma vez um advogado falou, é a nova geração floco de neve, não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Tudo fica sensibilizado e tudo se Ah, derrete, né? E é o que você falou, não é uma família, né? É uma empresa, é uma instituição, é um sim. local de trabalho, né? Então deveria ser tratado de forma mais tranquila, ok, isso é para mudar algo em mim que é necessário e isso, de alguma forma, deve estar impactando a equipe. Então, eu tenho que trabalhar isso. Mas muitas vezes não é visto dessa forma, né? É. E aí, assim, alguns cuidados na nossa fala contribuem bastante para esse cenário. Então, é claro, um feedback tende a ser um momento difícil, mesmo porque é usual, Ana, a gente não dar o feedback positivo, que eu ressaltei agora, e não ter como não dar o corretivo. Então, acontece que acaba só, né, realmente sendo dado o corretivo. E isso desgasta. Então, a gente tem que fazer gestão mesmo das pessoas. O que é isso? O pessoal vai fazer uma planilha em Excel, botar o nome dos membros da sua equipe e verificar qual é a frequência que você tem dado feedback positivo e anotar pelo menos um, dois por semana para cada membro da sua equipe. E aí, como é que está sendo o monitoramento das conversas quando há necessidade de feedback corretivo. Então, o feedback positivo é muito mais importante do que a gente imagina. E cada vez eu tenho visto assim, de uma forma muito feliz, né? Eu fico feliz com isso. O reforço que isso tem acontecido. Há pouco tempo teve um evento grande na Escola Nacional de Administração Pública, aqui em Brasília, que chama ENAP, e veio duas consultoras americanas. Primeira coisa que uma delas falou, a força do feedback. E a segunda, propósito. Então, o feedback positivo, a gente descuida.
E é descuido, pessoal. Porque a gente acha, o feedback positivo é o salário, já foi depositado, né? Ou então a gente inventa outras coisas para, entendeu? Dormir bem. Não aceite dormir bem se você é um gestor ou uma gestora e não vem monitorando a quantidade de feedback que você dá. Então, faça questão de dar, e sempre assim, afasta da pessoa, foca no comportamento. Quando você elaborou aquele relatório, seguindo tal e tal premissa, fez determinada planilha, não sei, gerou esse e esse resultado. Foi muito mais fácil para eu tomar uma decisão, para eu fazer isso e aquilo. Então, seja bem assertivo, é a palavra que a gente usa, na hora de realmente falar do feedback. A mesma coisa em relação ao corretivo. E aí evitar palavras como sempre, nunca, ou qualquer coisa que aproxime da pessoa, né? A gente ser muito específico, ajudar o outro a diminuir, né? Você não vai ter que mudar você vai mudar esse comportamento, olha como é pequeno. Então, isso ajuda. Então, são alguns cuidados que a gente deve ter que faz toda a diferença. Você falou. Então, focar naquilo que é apresentado e não nas características da pessoa, né? Mudar Isso, essa visão, né, de como é, é feito. A Rosana está falando aqui, ninguém se desenvolve sem feedback. E é verdade, né? Precisa desse retorno que exatamente. também realimenta a nossa vida e o É, nosso trabalho. Como você falou, sem né? Não é o dúvida. dinheiro necessariamente que vai nos manter no trabalho. Não, não. E a quantidade de feedback faz muita diferença para essa produtividade, comprometimento dentro do ambiente de trabalho. Então, sejam bastante zelosos nisso, né? Bastante mesmo. É. Há pouco, Ana, eu montei um treinamento grande, fiz várias turmas dentro da Receita Federal e uma oficina depois saiu para o pessoal da área de gestão de pessoas no Ministério da Economia. E a conversa, feedback. Então, assim, realmente a gente tem visto uma maior compreensão do impacto disso nas equipes, da importância, e aí é que nem você falou, é totalmente possível a gente desenvolver essas habilidades. É uma habilidade, né? Totalmente possível. Então, Queria ótimo a gente agradecer também saber. a participação da Francisca, que está aí, da CSP, que eu vi agora que entrou, né? E eu queria explorar um pouquinho como é que a gente sai desse, se a gente se identifica um pouco como tolo ou como perverso, como é que a gente consegue buscar esse equilíbrio? Como é que a gente trabalha isso? Já levou em Quando? consideração, não vou nem colocar os aspectos psicológicos, o que a gente já nasceu, mas como é que a gente trabalha isso? Então, o tolo, a ideia é realmente você começar, e muitas vezes o tolo, quando ele está com ele é super cuidadoso em relação a processos, prazos, sabe? E muitas vezes é, ele não divulga isso. Ele se Então, se sobrecarrega. você. Ele acaba se sobrecarregando, ele chama para si, então o negócio fica carregado, porque ele não tem esse hábito. Crie o hábito. No cafezinho, nas reuniões, quando não tem prazo, quando você ainda não está com os processos, envolve as pessoas. Fala sobre a importância dos procedimentos. Fala sobre a importância da eficiência no fazer uma única vez, evitar retrabalho. Fala sobre a importância dos prazos quando? Quando eles não são relevantes. Na conversa à toa, no café, na reunião só de rotina. Fale sobre isso, divulga, traga um artigo, trecho de um livro, traga algum insight que você viu, vá trazendo, vá construindo com as pessoas. Assim, quando você tiver um prazo ou for cobrar um procedimento de ser realmente seguido, você vai ter dentro de você, eu não estou traindo a confiança deles. Eu avisei que isso era importante. Eu venho construindo essa cultura. E isso vai fazer você ficar mais em paz em relação a você mesmo. Para o perverso, né, a ideia realmente, do nada, sabe, assim, promover aquele café da manhã,
Fazer atividades que envolvam as pessoas, se importar, começar a querer saber um pouco mais de momentos fora do trabalho, trazer algum artigo que fala sobre a importância de atividade física, né, para você ter maior produtividade, mas vincular assuntos que vão impulsionar a produtividade. Você não está sendo irresponsável, mas você está garantindo o longo prazo. Então, perguntar das pessoas, como é que você pensa em você no futuro? E saber delas como você pode ajudá-las a ganhar, desenvolver habilidades para o que elas querem, né? E ajudá-las a construir como ela atingindo o objetivo da empresa, elas vão conseguir chegar naquilo que elas querem, mas passar para elas que o que elas querem é relevante. E que está vinculado, isso vai vir com o alcance dos resultados pretendidos. Então, é se conectar mais, é conseguir relaxar um pouco, né? Eu estar com as pessoas, eu aproveitar esse momento, não é ser um descomprometido, não é isso, né? Eu vou estar sendo comprometido, mas com as pessoas. Eu lembro muito uma vez um gestor comentando que ele assumiu uma equipe, e ele veio de fora, então ele não conhecia, e a equipe, mal começaram os trabalhos, ele descobriu, que a maior parte eram mulheres, que toda segunda-feira tinha um café da manhã. E ele achava um absurdo aquilo, porque era uns 20 minutos que aquela mulherada perdia, e ele via, no início era só conversa sobre o Fantástico, as principais novidades das novelas, né? E aí convidaram ele uma vez para participar, ele ainda não tinha prestado atenção nos cafés, ele não aceitou, para dar o bom exemplo do trabalho, do foco, né? Mas ele acabou que o café não acontecia longe da mesa dele, e ele começou a prestar mais atenção na conversa. Começava mesmo com Fantástico, vinha mesmo as novelas, alguma coisa dos filhos, mas por fim, elas começavam a falar de trabalho. Como que uma tinha resolvido um problema, outro, o que estava acontecendo, e surgia às vezes uns insights que ele ficava perplexo, até que o dia ele apareceu com um bolinho e começou a participar do café da manhã. Então, é assim, né? É a forma, eu acho que quando a gente começou a nossa live falando de família e trabalho, né? Família tem um quê desse relacionamento, nos faz lembrar a importância dele para todos nós, né? E trabalho também. E eu acho que essas duas vetores que em vários momentos cruzam o nosso caminho e que são extremamente relevantes sempre que isso acontece. É verdade. Bom, queria agradecer também a presença do seu Francisco, que eu vi que entrou. Ele é o presidente lá do Sindicato de Rondônia. A gente está indo para o Brasil inteiro. Coisa boa, bem-vindos, né? Que delícia. E o Marcelo, ele perguntou, e como que o líder consegue o seu feedback? Através de uma pesquisa de clima organizacional, como é que seria? Pode ser clima organizacional, pode ser também ferramentas mais simples, assim, né? Eu lembro, tem uma vez, uma pessoa muito querida, né, estava comentando comigo que ela ousou nesse sentido. Ela comprou daqueles aquários de vidro, vendia em loja de R$1,99, na época que ela pagou não foi nem R$10, hoje deve estar um pouco mais caro. E ela comprou e botou assim em cima da mesa onde ficava o cafezinho, que era um local aberto, onde as pessoas podiam passar com facilidade, era um corredor. E ela pediu para a equipe dela, pessoal, eu quero que vocês me deem feedback, tá? Digita, imprime, recorta, dobra, põe lá, ninguém vai nem saber quem foi. Isso é importante, é o primeiro ponto muito importante. Você tem que garantir o anonimato, para que seja real. Sim. Aí ela disse que ela fez isso na segunda. Segunda-feira não apareceu nenhum papelzinho, terça apareceu quarta, quinta foram aparecendo mais, e aí realmente sexta-feira ela tinha lá uns 10, 12 papeizinhos. Ótimo para a equipe dela, né? Ela tinha umas 8 pessoas, então foi até um pouco mais. E ela pegou os papeizinhos, levou para casa para o final de semana. E ela disse que foi um final de semana um bocado, assim, desafiador. Tinham vários pontos positivos na gestão dela. E veio vários feedbacks positivos. Ela era muito participativa, inovadora, era ousada nas propostas dela, investia muito em
capacitação, e às vezes capacitação com pouco recurso, né? Essa de livro, de troca, de não sei o quê. Então ela era muito querida. Mas apareceu uns 2, 3 feedbacks não tão bons assim, e mais ou menos na mesma direção. E era algo como, olha, nossas reuniões são muito boas. Você é uma pessoa, né, extremamente empolgada, comprometida, mas, cara, reunião de 2 horas, eu tenho, assim, as pessoas tinham a convicção que era possível fazer em menos de 1 hora, se ela falasse menos, né? Então, o problema era realmente o quão animada ela era com isso, né? Tomava muito tempo na reunião. Veja que para a gente solicitar feedback, a gente tem que estar realmente comprometido com a postura de aprendiz. E eu achei muito bacana a sinceridade dela. Ela falar que primeiro teve raiva, depois ela ficou em fúria, depois ela foi se apaziguando, até que ela respirou e serenou. Isso é fundamental. E aí ela começou, na terça, segunda-feira nada, né? Ela ficou quieta, terça-feira tinha reunião. Na segunda ela já passou qual que seria a pauta da reunião por e-mail para todo mundo. E quando começou a reunião, ela falou, bem, pessoal, nós já temos a nossa pauta e eu estou num processo de aprendizagem. Assim eu vou falar por último e a gente tem cada um dos itens. Então, à medida que algum item ia florescendo e dando ramificações para outros lados, saía do foco, ela cortava e dizia que seria tratado na próxima reunião. E ela foi extremamente sucinta. A reunião demorou nem 40 minutos. Mas veja, o compromisso em mudar. Então, se a gente pede feedback, a gente tem que estar com essa abertura. Eu desenvolvo treinamentos. Muitas vezes os feedbacks aparecem entre linhas na avaliação de reação. Às vezes, quando, né, no presencial, online é mais difícil, mas também é possível. Mas no presencial, as pessoas me olham, entreolham, eu tenho que estar muito sensível a feedback para ir mudando o desenho, às vezes, de parte do curso, às vezes mudando blocos do curso. Eu preciso do feedback. Tem uma frase que eu acho muito linda. Na vida a gente tem que escolher. Ou a gente tem razão, ou a gente é feliz. E se a gente acha que a gente tem razão, a gente odeia feedback. Se a gente quer ser feliz, a gente gosta de feedback. É isso. Nossa, mas bem interessante mesmo o que ela fez. Eu queria agradecer ao Álvaro, o executivo do Sindesp do Pará, que está aí com a gente, Pará e Amapá, tá? E o Álvaro Oliveira, um amigo meu. Também queria agradecer, Mônica, a equipe que trabalha comigo, nosso time lá da Fenaviste e do Inacep, que estão todos aí também presentes. Não vou citar nome, são poucas, e a maioria é mulher, mas para não errar também, né? E, Mônica, a gente está chegando quase que no finzinho da nossa live, infelizmente. Gostei muito de conversar com você. E eu achei que é uma experiência interessante essa do feedback, né? De você colocar para também estar aberto às demandas da equipe. Às vezes é muito difícil receber esse feedback, né? E às vezes, mas é muito necessário. Muito necessário. Né? Estou vendo aí a Romilda comentando, gosto dessa frase, sempre falo, eu também gosto. Já vi em várias pessoas, elas falam é o máximo. Feedback é necessário, foram que falaram. Gente, só eu deixaria 2 sugestões. Não fazer igual essa gestora de pedir feedback de forma aberta, não. Se faça o seguinte, eu quero feedback, digitem, garanto o anonimato, ponham 2 coisas que eu estou fazendo certo e uma sugestão de melhoria. Para ajudar você, na hora que você for ler os papeizinhos, a vencer de forma mais rápida o tumulto de nossa, mas eu achei que estava tudo bem. A gente é humano, é difícil alguns feedbacks corretivos, então é legal 2 pontos fortes e uma sugestão de melhoria. Aí as pessoas até a forma como elas colocam é diferente. Então essa é uma dica boa. Ótimo, acho que eu já vou adotar. Isso é bom para todos, né? Para todos que quiserem, claro, né? Crescer, na verdade, são abertura para o crescimento, né? Da gente poder evoluir também como pessoa, como gestor, como líder, né? Como a Chamila, mas principalmente como pessoa. Porque, na verdade, a mudança que faz internamente, ela vai transparecer na nossa vida toda, nas nossas relações, nas nossas amizades, né? Isso é muito importante. Então, é muito importante.
Então, gostei disso aí. Ver 2 pontos fortes e uma sugestão. E Uma de sugestão preferência de no melhoria. final de semana, né? Você recolhe na sexta, vem para casa para poder absorver, né, Mônica? É, dá tempo, né, daquilo ali subir e descer, né? Claro, mas é importante mesmo. Mônica, Uhum. e o que mais que a gente pode pensar assim, de forma bem rápida sobre essa questão da liderança hoje, principalmente nesse momento de pandemia? Como é que você É, acha? a pandemia tem colocado a gente cada vez assim mais perto da tecnologia, né? É impressionante. Então, buscar esses muitos caminhos, total, é o que, né, sobrou. E aí eu acho que a gente já pode começar a repensar, né, como a gente vai trabalhar essa volta, né? Algumas empresas já estão voltando. Como fazer essa articulação, eu acho que a gente vai. É interessante a gente continuar ousando, talvez, né, em rodízio, mas não abrir mão totalmente, porque não sei você, mas olhando para frente o cenário ainda é muito turvo, né? Tem gente lá na Europa já falando de segunda onda, isso aqui, então é melhor a gente ficar meio Calma, esperto. Hã? Com com calma, calma, né? com calma. Eu E acho aí o líder, eu acho que mais ainda apostar tanto nos processos, então uma boa delegação acontece quando há um bom procedimento, né, e apostar bastante, né, a gente tem alguns, até aplicativos que nos ajudam a organizar, a conduzir, a estruturar, então, desde um Trello, um Evernote, mas são várias, né, Snapchat, são várias opções para nos ajudar, Slack, né, que é um WhatsApp bem voltado para a equipe, para negócios. Então, são várias coisas, né? O to-do. Tem um livro, quando a gente está falando de processos, que eu gosto muito bastante, que é Get Things Done, a arte de fazer acontecer. Eu acho que a gente vive, quase todos nós agora, como trabalhadores do conhecimento, então a gente lida com insumos intangíveis, como que a gente organiza isso? Esse livro é bastante interessante, né? E o outro realmente é lidar com pessoas, né? Então, tem um livro fininho, Preciso Saber se Estou Indo Bem. De repente, é uma leitura introdutória bem interessante para esse caminho do feedback. Então, invista em feedback, invista em conseguir dar esse retorno, porque as pessoas estão ávidas disso, ávidas, né? Eu concordo que hoje a gente precisa bastante de líderes. Talvez seja uma das grandes carências nossas, né? Bons líderes. Pessoas que apostem em propósito, que queiram se movimentar por princípios e valores. Invista nisso, né? Isso é um treinamento, né, Mônica? Porque é como eu até vi um post essa semana que eu até postei, né? Vamos fazer a fofoca reversa, né? Em vez de falar mal, vamos falar bem da pessoa. Vamos inverter? Então, em Aham. vez de não dar feedback e ficar fechado no seu mundo, vamos falar como o trabalho está sendo bom, quais os comportamentos positivos do nosso amigo, do nosso funcionário, daquele que está junto com a gente, até a Uhum. nossa família, né? Então, dar esse feedback Aham. positivo, como isso é importante. Principalmente também nessa época de pandemia, né? Porque as equipes às vezes não estão se encontrando de uma forma plena, ou às vezes estão, e isso gera também ruídos na comunicação, né? Então, como é importante ir alinhando essa comunicação de uma forma mais positiva, para evitar Uhum. essas dificuldades dentro das equipes também do trabalho. Sem dúvida. E aí, sempre que possível, pessoal, invista em tecnologias que permitam o vídeo. Eu tenho visto quanta diferença faz a gente só falar por áudio e o vídeo, né? A gente é um ser social, animal social, lembra disso? A gente sente muita falta, né? E aí o vídeo pelo menos atenua. Tenho visto isso, eu tenho conduzido ainda treinamentos via Zoom, e já tive assim, participantes falando, ai, gente, como é bom ver a carinha de você. Só ver a carinha, Ana, mas como é bom. Eu faço reunião e as pessoas ficam todas com as câmeras fechadas. A gente nunca sabe como está o outro. Às vezes ele está muito só. Então, a câmera aberta, invistam nisso também. É um bom cuidado, um bom zelo. Concordo plenamente aí com você. É necessário até para a gente, né? Que está, às vezes, conduzindo ou que está à frente, ver as pessoas como elas estão. Né? Eu acho que isso é É, necessário mesmo.
né? Mônica, É. eu agradeço demais a sua participação. A gente está chegando Uhum. agora ao fim. Agradeço a participação de todos que estavam aqui presentes. Eu não falei o nome de todo mundo porque eu não consegui acompanhar, na verdade. Eu estou meio até perdida aqui no acompanhamento total, mas eu espero que eu tenha feito todas as perguntas que o pessoal fez. Foi muito interessante o que você falou. Acho que também trouxe bastante conteúdo para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o que a gente vai. Que a gente pode elaborar da gente mesmo, das nossas reflexões. Obrigada Uhum. aí. Foi um prazer. Contamos com a sua presença também em outros momentos, se for possível, em alguns falar de outros Uhum. temas, que é sempre muito interessante. E eu queria pedir, agradecer também a todos os participantes, pedir que vocês sigam também lá o canal da Mônica. Você pode falar, Mônica, porque seu nome é um Nada. pouquinho difícil. Mônica.ecoff. Isso. É, e só, Mônica. Eu vou ver se eu escrevo aqui, que daí vamos ver se ajuda, mas eu acho que até tá em. Deixa eu perguntar aqui para os Pronto. universitários. Eu acho que a gente vai postar também lá no Instagram, porque eu não sou muito ainda no Instagram, e a gente coloca lá, marca você. Então, quer também seguir a Mônica, ver também as lives que ela está fazendo Obrigada. bastante interessante. Aí vai lá também, marca e acompanha ela aí, porque vale a pena. Tá bom? Obrigada, Ana, mesmo. Foi um super prazer. Obrigada a todos que estiveram aí conosco. Que bom estar agregando. Obrigada. Então, conte comigo. Vai ser um prazer estar aqui de novo. Tá. Mônica, eu agradecer também a minha família que está em peso aqui. Que coisa boa, né? E ao pessoal da Senaviste, todo mundo do Brasil inteiro, obrigada pela participação. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada mesmo, pessoal. Foi um prazerzão. Estamos aqui juntos. Boa noite. E aí, encerra.